estamos aqui hoje com o Ceará, esse grande jogador, um dos ídolos nossos. Estamos aqui na caravana do Cruzeiro. Ceará, muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite. E Ceará, seja muito bem-vindo ao Boleiro. Obrigado, Júlia. Deixar um alô especial, né, a todos que acompanham o canal aí do Boleiros News. Espero que a gente consiga esclarecer muitos detalhes e muitas dúvidas aí para aqueles que estão nos acompanhando e que gostam do futebol, sobretudo. Obrigada. Vamos lá fazer umas perguntinhas rápidas. Ceará, uma curiosidade minha. Por que colocou Ceará? Seria porque você veio de lá do Ceará ou era uma brincadeira entre amigos? Na verdade, é o nome de origem do meu estado, né? Eu sou cearense. Então, quando eu cheguei em São Paulo com 11 anos de idade, então naquelas brincadeiras de criança, então eu fui sendo apelidado pelo meu estado, né, Ceará, e depois que eu engrenei no futebol a partir dos 14 anos, o Ceará permaneceu e continua Ceará, e hoje é o Ceará em Minas, né, Ceará do Cruzeiro, por causa dessa identificação com o Cruzeiro que eu tive, né, então eu fico muito feliz, né, por ter levado o nome do meu estado para tantos lugares, né, tantos países, para o mundo inteiro, e também, né, estar morando em Minas e ser um cearense muito mineiro também. Ceará, falando em conexão com o Cruzeiro, de tantos times que você passou, por que o Cruzeiro? Pois é, então isso é mais uma situação, né, de planejamento de vida, né, planejamento familiar. Então eu joguei em vários clubes, ainda quando estava no meio da minha carreira, e o Cruzeiro veio mais por fim da carreira, né? Eu cheguei no Cruzeiro com 32 anos de idade, então ali já estava fazendo um planejamento de término de carreira e os filhos crescendo, então a gente precisava se estabilizar em alguma cidade. E como eu tive uma boa passagem no Cruzeiro, sendo bicampeão brasileiro, então nós resolvemos nos estabelecer em Belo Horizonte. Fomos muito bem acolhidos, a torcida do Cruzeiro nos abraçou, né, tanto a mim quanto a minha família, né, sempre fomos muito bem recebidos pela torcida e pelos mineiros, e devido a isso nós permanecemos em Minas, né, e continuamos em Minas. E dos jogos, foi mais marcante para você? São vários, né, são vários jogos, porque quando você faz um campeonato, né, de pontos corridos, não tem aquela famosa decisão, né? Então, normalmente se marca muitas decisões, mas, por exemplo, a reabertura do Mineirão, que foi um clássico, nós ganhamos 2-1 do Atlético, né? O estádio estava lotado, então meio a meio na torcida, né? Então isso foi muito bom, porque para mim, né, que estava chegando da Europa, da França, e aí você tem um estádio pleno, e você ganha um clássico, então isso te dá uma confiança muito grande, uma moral muito grande, e foi isso que foi a alavancagem para o nosso título de 2013 e consequentemente 2014, né? Mas teve o jogo contra o Grêmio mesmo, que nós ganhamos de 3-1 em casa, né, que o Dagoberto até sobe na trave, falando assim, pode entregar a taça e não sei o quê, sabe? Que foi ali praticamente o título que nós conquistamos contra o Grêmio, o estádio lotado também. Então são jogos assim que vai marcando a nossa trajetória. Já que você falou do 13 e 14, qual para você que foi o mais difícil? O 14, né? O campeonato de 14 foi mais difícil porque você tem que confirmar o que você fez já no ano anterior, né? Então às vezes bate aquela sensação do já ganhei, né? Aquela sensação de comodismo. Então, fazer com que a equipe permaneça concentrada, focada e todo mundo com o mesmo propósito é sempre mais difícil, né? Então, em 2013 nós fomos, de uma certa forma, uma surpresa para todo mundo, e em 2014 a gente conseguiu confirmar o fato ou o feito de 2013. Por isso que foi mais difícil para a gente, foi 2014. E qual jogador que foi mais difícil para você marcar? Isso aí. Na verdade, assim, eu tive um grande embate, né, com o Ronaldinho Gaúcho no Mundial de Clubes, e em 2006 pelo Inter. Então ali para mim foi o mais difícil, porque era o melhor do mundo, né, o Ronaldinho, e tem todo o extra-jogo, né, o extra-campo, os bastidores, que a gente tem que conter as emoções e tudo mais. Mas existiram tantos outros jogadores, como o Hazard, né, que joga no Real Madrid, né, lá na França, jogamos várias vezes contra,
o próprio Benzema, jogamos muitas vezes contra também. Aqui em Minas, o Bernat nos clássicos contra o Atlético, né? Então, todos os adversários são sempre difíceis, mas eu citei alguns aí porque, de fato, tinha que estar 100% concentrado, senão tomava nas costas. Como você disse que é o Ceará do Cruzeiro, você virou mais um torcedor também, né, depois de ser jogador. E nesses 3 anos difíceis para o Cruzeiro, agora está tentando voltar ao acesso, é líder. Para você, qual é esse sentimento de voltar para a Série A? Cara, um sentimento de alívio, né? E de voltar para o lugar que de fato é do Cruzeiro, né? Um lugar de destaque, um lugar de elite, né? E o Cruzeiro, a sua história demonstra que é um clube acostumado a vencer, né? Grandes conquistas, grandes jogos. Então, a minha conexão com o Cruzeiro, né, eu falo que foi amor à primeira vista, né? Então, quando eu citei anteriormente o clássico ali, então quando você vê a torcida cantando, vibrando, né, e de fato, desde o início dos jogos até o final, a torcida do Cruzeiro sempre lutando no Mineirão, então isso me impactou muito. E me tornei, de fato, o Ceará do Cruzeiro, porque, né, existe muitos Cearás por aí, né? Então a identificação ficou muito Ceará do Cruzeiro, né? E foram aí 3 anos difíceis de Série B. Eu tentei de várias formas poder ajudar o clube, né, nos bastidores, entrando como dirigente do Cruzeiro em alguns momentos, né? Mesmo antes do descenso eu tentei também ajudar, mas felizmente as portas não se abriram. E agora nós estamos aí, né, aliviados, porque o Cruzeiro está voltando para a Série A e tem que voltar sendo campeão, né, voltar por cima mesmo. E nós cremos que 2023 vai ser um ano, né, de muitas alegrias aí para o Cruzeiro, porque conquistas virão. Agora, saindo do futebol, vamos entrar na área da política, né? A área que você está indo agora, um novo processo. Ceará, por que a política? Pois é algo que muitas vezes eu me pergunto também. Muitos de nós, eu falo a maioria, né, dos brasileiros, não gostam da política, né? Existe até a máxima que futebol, política e religião não se discute. Mas eu digo que é mais pela indignação de maus representantes, né? Maus gestores, pessoas que ocupam cargos públicos e que são totalmente desinteressados pela população, pelo bem do povo. Então, devido a esses políticos, né, que não fazem nada pela população, não fazem nada pela melhoria do povo, e eu comecei com alguns projetos sociais voltados para o futebol, para o desenvolvimento das crianças, né? E então, dentro desse processo, né, de desenvolver muitas crianças pelos projetos, a gente foi vendo as dificuldades e os entraves, muitas vezes, de conseguir ajuda, conseguir recurso, por causa de político mesmo que travava, né, o acesso a alguns lugares. Então, nós decidimos nos apresentar, né, nos candidatar a deputado federal justamente com esse objetivo, né, de poder fomentar o esporte em Minas Gerais, porque o esporte tem esse poder de transformação, tem esse poder de mudança, né, do ser humano. Então, através da ferramenta do esporte, nós queremos, de uma certa forma, contribuir com a saúde, com a educação, com a segurança pública, porque o esporte, de fato, é vida, o esporte é educação, e o esporte tem essas ramificações, e somente através de pessoas que já vivenciou isso, você consegue ter uma notoriedade para colocar em prática tudo isso, né? Para finalizar, vamos apresentar o Ceará deputado pelo pessoal? Então, a galera que ainda não conhece, não sabe, tem muita gente que ainda não sabe, né? Eu sou o Ceará do Cruzeiro, um ex-atleta de futebol, e tenho 3 filhos abençoados, sou viúvo, e tenho a bandeira do esporte como, né, a principal que levarei no meu mandato. Tenho a fé como o alicerce da minha vida, porque a fé nos leva a romper barreiras, romper dificuldades, e eu quero representar todos os mineiros em Brasília como deputado federal, então tenho me titulado como Ceará do Cruzeiro, deputado dos mineiros, justamente com esse propósito, o propósito de trazer benefícios para a população mineira, sobretudo através dessa base que é o esporte e a fé, para que a gente consiga, né, alicerçar muitas vidas e muitas famílias também. Muito obrigada, viu?